Olá, meu nome é Laís, eu sou aluna da Uninter, de bacharelado em matemática, estou apresentando o meu portfólio. Meu portfólio tem o título de Estudo das despesas pessoais dentro do contexto de consumo das famílias da região Sudeste. E ele visa fazer um comparativo entre as minhas despesas pessoais e as despesas seriam na região, seria mais especificamente da cidade de São Carlos. Mas pela dificuldade em levantar esses dados, né, obter esses dados, foi feita uma análise para a região Sudeste, comparativamente à região Sudeste, e também aos valores nacionais. Então, eu iniciei apresentando uma visão da cidade de São Carlos, com a sua população estimada, com o seu PIB, PIB per capita, as suas atividades econômicas principais, né, principalmente a área tecnológica, as indústrias metalúrgicas, o comércio, a agropecuária, enfim, enfatizando também o lado da educação, muito forte, com duas universidades públicas e um IDH alto. Na sequência, eu apresentei o resultado da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, do período de 2017 a 2019, de 2017 a 2018. Aí aparece a tabela contendo os itens que as pessoas mais consomem e os valores, né? Que foi possível construir o gráfico, esse gráfico expandido, que fica claro, através desse gráfico, que o maior gasto das famílias brasileiras é a habitação, seguida pelo transporte e depois pela alimentação. Também foi possível apresentar o gráfico voltado dessa mesma, relacionado também ao consumo das famílias, mas agora voltado para a região Sudeste. Apresentou-se esse gráfico e percebe-se realmente bastante similaridade. A habitação, também o mais pesado, seguido seguido pelo transporte e depois pela alimentação. E aí tem outros gastos que não são discriminados, muito discriminados, né? Com relação às minhas despesas, eu pude levantar essa tabela que ela vem de um processo de há muitos anos fazer um controle financeiro através de algumas planilhas que eu mesma elaborei do Excel. Então, isso já me permite fazer esse controle orçamentário há muitos anos. E com base nisso, eu pude agrupar os itens e estabelecer as porcentagens realmente de consumo, o que me permitiu elaborar um gráfico que, embora pareçam que as partes sejam semelhantes, mas a realidade, aos gráficos anteriores, mas a realidade são apenas os tamanhos, né? As proporções, os itens são todos diferentes. Então, é uma situação bastante diferente das demais famílias aí tomadas como base. A análise desses dados, já coletados há muito tempo, me permitiu estabelecer essa função função consumo, que aparece aqui. Essa função consumo, ela apresenta uma parte fixa, que independente dessa variável y, que é a renda, e essa parte fixa é denominada consumo autônomo, que é aquele consumo que eu tenho que ter mesmo se eu não tiver renda. E essa outra parte, associada à variável y, consiste da minha propulsão, minha propensão de consumir, que vem a ser exatamente aquilo que eu vou consumir se eu tiver a renda. Então, aqui tem a porcentagem da renda que eu vou gastar durante o período, durante o mês. E essa a função me permitiu construir a tabela, né? Variando a renda aí, né? Valores bem diferentes de renda, que me levaram ao gráfico da função consumo. Que também mostrei também um gráfico de dispersão,
E aí eu fiz algumas análises em relação à variação do consumo autônomo, né, para verificar como que a função consumo, se comportava, e em seguida fiz outras análises, pensando na situação, como ficaria uma poupança, caso, sobrasse renda. E aí nem toda a parte excedente seria colocada numa poupança. E também fiz outras análises, que é quanto ao índice de propensão a consumir, né, propensão marginal a consumir. No caso, se essa propensão marginal a consumir for próxima de zero, eu vou poder guardar muito dinheiro, eu vou consumir aquilo que é o essencial para minha vida. Então, nesse caso, eu vou guardar muito dinheiro, eu vou poder ter uma poupança bastante grande, ao mesmo tempo que eu vou ter uma função consumo, que cresce muito devagar, mas ela continua crescente. Por quê? Porque esse índice, essa propensão marginal, ainda é um valor maior que zero, ela não pode ser zero, né, então ela vai ser crescente. Mesmo assim, quase paralela, mas é crescente. E por outro lado, se eu consumo praticamente toda a minha renda, eu vou ter uma poupança muito baixa, um valor muito baixo de poupança, e vou ter uma reta aí bem com o coeficiente de variação muito acentuado, né. E é isso. É esse o trabalho que foi desenvolvido. É importante salientar que esses dados foram obtidos empiricamente, essa função, o consumo, foi obtida empiricamente, baseada realmente em situação real, ao longo de muitos anos. Realmente necessita, de um estudo mais aprofundado, com a luz na literatura mesmo especializada dessa área. Mas apesar de tudo, os testes que foram feitos mostram que ela é adequada para a minha situação. Por outro lado, é uma situação que avaliar a função consumo, é importante, porque faz com que a gente possa refletir sobre aquilo que realmente é consumido. Se aquilo que é consumido é necessário, se não trata-se simplesmente de um consumismo, né, de campanhas de marketing muito bem elaboradas, que fazem com que a gente consuma aquilo que a gente também precisa, e até mesmo se esse consumo não se refere a itens recorrentes, ou seja, aquele consumo ao qual eu fico presa. Eu começo a consumir algo e depois, para eu continuar tendo aquele benefício, eu preciso, realimentar, né, esse consumo, continuar pagando, do tipo de uma assinatura, por exemplo. Bom, o que eu gostaria de apresentar foi esse meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aí, que eu responderei as questões. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.